Estamos caminhando para a 4ª temporada com o Joeliton. Iniciamos o trabalho com ele em março de 2021. Ainda jogando sob o comando do Steve Bruce. Ele jogava como centroavante na época no Newcastle. Tinha chegado no clube um pouquinho mais de 1 ano e meio. E a gente iniciou o trabalho para identificar naquele contexto quais eram as possibilidades de evolução para poder se adaptar ainda mais à Premier League e gerar um impacto ainda maior para o time do Newcastle. Na sequência daquela temporada de 2021, ele começa na temporada 2022 e 2023, ainda com Steve Bruce, por aproximadamente 10 rodadas, quando tem uma troca no comando do Newcastle para a chegada do hoje treinador Eddie Howe. Desde então, o Joeliton passou a atuar em diversas funções dentro do campo. Meia pela direita, meia pela esquerda, extremo pela direita, extremo pela esquerda, primeiro volante. E em todas essas etapas de mudança de posição, de acordo com as preferências do Eddie Howe, de acordo com os adversários que ele vai enfrentar, o nosso trabalho entra com ele para poder ajustar comportamentos táticos específicos por posição, para que ele sempre possa ter um rendimento super fora da curva no contexto em que ele vai atuar. Dada essa mudança de posição, hoje cada vez mais consolidado como meia, um jogador de super destaque na equipe do Newcastle e muito destaque também na Premier League, Joeliton chegou até a seleção brasileira, já com algumas convocações, atuando nessa função. E obviamente que no contexto de seleção, isso também troca algumas referências do trabalho com o Joeliton. O esquema tático, as preferências do treinador, os adversários que vão ser enfrentados, enfim, são vários contextos que precisamos analisar para poder entregar para ele um bom trabalho. O que é mais satisfatório para nós aqui da Outlier é de conseguir caminhar lado a lado com os nossos clientes para que a gente possa sempre instruí-los de uma maneira muito assertiva do que eles devem fazer dentro de campo, do que eles podem melhorar, do que eles devem se ajustar ao modelo do treinador, o que eles podem ajustar ao modelo que o adversário vai propor, para que eles mantenham esse rendimento acima da média, fora da curva, gerando um impacto não só individual, mas também coletivo para a sua equipe. A nossa rotina de trabalho com o Joeliton, ela se estabelece da seguinte maneira. Suponhamos que ele tem um jogo no domingo e o próximo jogo vai ser no sábado. Entre um jogo e outro, a gente executa uma reunião de aproximadamente 30 a 40 minutos, onde a gente vai abordar o que ele executou na última partida e o que tem margem para melhorar ou ser mantido para a próxima. Nesse mesmo encontro, a gente vai estudar e analisar o adversário que ele vai enfrentar, prioritariamente no setor em que o Joeliton vai jogar, os adversários que ele vai ter um combate mais direto para que ele possa levar vantagem nesse adversário no confronto de sábado. E como a gente executa todo esse trabalho? Nós temos hoje internamente 54 métricas individuais que são trabalhadas com todos os nossos atletas. Cada uma dessas métricas elas têm pesos de acordo com a posição. Ou seja, hoje somos capazes de investir mais tempo em métricas que a gente entende que aquela posição exige mais e que ao decorrer dos anos de trabalho, no caso com o Joeliton, são métricas que para ele faz mais sentido o investimento de tempo. Adicionamos também outra camada que é de explicar para o Joeliton, dentro das métricas disponíveis e hoje estudadas no mercado, como ele se compara aos jogadores da sua posição na liga que ele atua e a nível mundial. Ou seja, a gente tem as nossas referências internas do trabalho que é desenvolvido com ele, nós temos também as referências de mercado e unindo essas duas informações a gente consegue passar para ele com muita assertividade e riqueza quais são os aspectos que ele pode evoluir. Colocando isso em prática nos treinamentos e nos jogos com a equipe do Newcastle, essa margem de evolução ela é visível, levando ele a ser convocado para a seleção brasileira, hoje um atleta de muito destaque no Newcastle e também na Premier League.
Toda essa versatilidade que o Joelito demonstra, podendo atuar em várias posições, é uma vantagem competitiva muito grande, tanto para o Newcastle com o Eddie Howe e também para convocações em seleção brasileira. Isso faz com que o treinador que consegue trabalhar com o Joelito tenha ele uma ferramenta de várias estratégias em um jogador só. Se o adversário, por exemplo, propõe algum desafio e ele, por trocar de posição, saindo da extrema esquerda para a meia esquerda, pode gerar uma vantagem para a equipe dele, o treinador, sem precisar gastar uma substituição, consegue fazer essa alteração. Ou de, por exemplo, ele jogar como primeiro volante e conseguir colocar 2 meias um pouco mais ofensivos, caso precise do resultado, o Joelito também consegue entregar através das suas características, que já há algum tempo elas são bem evidentes para nós aqui na Outlier, com relação ao seu porte físico, a sua mudança de direção, a sua chegada na área, o seu controle de jogo, faz com que ele possa, para os comandantes, né, nas equipes em que ele já atuou e na seleção brasileira, ele consiga exercer mais de uma função, levando assim uma vantagem individual e coletiva por onde ele passa. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, comente, ative o sininho e se inscreva no canal para receber cada vez mais vídeos como esse.